Gente, povo santo, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo aqui no meu canal, onde nós estamos mergulhados no conhecimento da palavra de Deus, no tema arrependimento de obras mortas, uma das doutrinas básicas do cristianismo, né? De fato, o arrependimento é a base da mensagem de Cristo Jesus, né? Então, sejam bem-vindos para mais um mergulho no conhecimento de Deus e com certeza o crescimento. Estamos crescendo, estamos avançando dia após dia por meio do conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Quanto mais conhecemos a Deus e a Jesus, mais nos tornamos parecidos com eles. E por meio disso podemos refletir a expressa imagem do nosso Deus. Bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a sua vida. A você, Paula Ricardinho, um grande abraço, que está em Dourados, Mato Grosso do Sul, e certamente enfrentando uma friaca danada, né? Aqui também está muito frio, mas já tiveram dias mais frios essa semana. Hoje já não foi um dos dias mais frios não, né? Durante a semana aí, eu acho que na segunda-feira, domingo para segunda, nós chegamos a 7 graus aqui na madrugada. Foi de encardir, de torar o cano, né? Como diz o outro. Bom dia Andresa Guimarães, bom dia Ricardo Avelar, bom dia José Mesquita, bom dia Cíntia Lopes, bom dia Marcos Borrego, bom dia Cláudia Almeida, bom dia Gabriela Carpanês, bom dia Joyce, bom dia Natiele Fernandes, bom dia Julian Braga, bom dia para você Léo Reis, bom dia Claudinha Frois, bom dia. Hoje fez 1 grau aqui, meu Deus do céu, Mato Grosso do Sul. Pô, vai nevar por aí, viu? Pô, vai. Eu li uma reportagem engraçada, me mandaram, na verdade, Flávia Cursino, a minha filha querida profeta de Deus, me mandou uma reportagem, né, que saiu na minha cidade não, lá em Salvador. Na verdade eu sou de Jacobina, mas saiu no jornal oficial de Salvador, que os baianos estão desesperados porque a sensação térmica lá em Salvador chegou a 17 graus. Ei, não foi a temperatura não, foi só a sensação térmica em Salvador, chegou a 17 graus e a baianada tá quase morrendo de friaca lá. Ai, meu Deus do céu, eles não sabem o que é frio. Eles não sabem ainda o que é frio, gente. Ah, meu Deus do céu, eu me divirto, não é? Eu me divirto. Belo Horizonte está frio também. Belo Horizonte está com a sensação térmica lá embaixo, né? Eu moro aqui em Nova Lima, na frente da minha casa, aqui tem um riozinho, né? Um riacho. Para nós mineiros, um corgozinho, né? Um corgozinho. Tem um corgozinho que passa aqui na minha porta, né, uai? E aí esse corgozinho deixa tudo com certeza mais úmido por aqui. Então o frio aqui é de lascar mesmo, viu? Eita, nós! Ah, sejam bem-vindos, né? Gente, esse é o último episódio da série Arrependimento. É o último episódio hoje, se eu fosse você, não perdia de jeito nenhum. Fica aí, compartilha, né? Começa a convidar os seus amigos, irmãos, parentes, todo mundo que puder assistir, vai, vem. Vamos se juntar aqui, né? Se enrola aí de coberta, Paula Ricardinho. Vai lá, se enrola aí de coberta. Bota uma coberta enrolada no corpo aí, né? E esquenta o gogó com café quente, queimadinha, qualquer coisa aí, né? Só não pode tomar quentão não pode, né? Cachaça de jeito nenhum, né? Ah, Jesus do céu. Dizem, né? Reza a lenda que um dia um pastor muito experiente, né? Viajado, isso lá para a década de 50, 40 ou 50, viajando os interiores de Minas Gerais para a expansão do reino, levando a palavra e pregando o evangelho, né, fazendo realmente evangelização nas Minas Gerais, um estado completamente doutrinado no catolicismo. E esse pastor bem experiente, ele fazia essas viagens aí a cavalo, no meio do sertão de Minas Gerais, aí entrando para o lado do norte de Minas, para ir para dentro, Salinas, aquela região de lá. E certa feita ele levou com ele 2 missionários novinhos, estavam começando a jornada, né?
E esse pastor experiente viajou com eles a noite inteira, irmão, de cavalo, numa friaca dos infernos. Os três andando a cavalo, até que quando chegou às 5 horas da manhã, eles pararam num vilarejozinho, num lugar bem pequenininho, tinha uma venda aberta já lá para as 4, 5 horas da manhã. O vendeiro estava lá dentro, pitando seu cigarrinho. E aí ele entrou, e os missionários meio descabriados, porque eles estavam entrando numa venda, né? Lá se vendia de tudo que você possa imaginar, né? E eles meio desconfiados, e o pastor experiente já entrou, e disse, dia! E o vendeiro disse, dia. Disse, bom? Ele disse, bom, aqui vai bem. E o senhor, pastor, tá tudo bem por aí? Ele disse, tudo bem. E aí o pastor disse para o vendeiro, disse assim, olha, manda uma de sempre aí, por favor, para esquentar o frio, né? A de sempre. Vou no banheiro, quando eu voltar, você já preparou para mim. E aí, o pastor experiente saiu, foi ao banheiro, e o vendeiro colocou uma lapada de pinga desse tamanho, mas não é essas pingas diluídas, é aquelas pingas que é só quase que arco, né? De verdade, lá do interior de Minas Gerais. Uma pinga desse tamanho, botou em cima do balcão, ficou esperando o pastor voltar, e aí virou para os missionários e disse, e vocês, o que vão? Ele disse, a gente vai igual o pastor, pode botar uma para cada um também. E aí eles botaram, o vendeiro botou mais 2 lapadas de pinga assim, o missionário aí, num frio desgramado mesmo, não esperou nem o pastor voltar, pegou a lapada de pinga, tomou, o outro pegou a lapada de pinga, tomou também. E aí quando o pastor voltou, o pastor disse, e aí Zé? E ele disse, tá aí pastor, a do senhor está em cima. Aí ele pegou aquele copo cheio de pinga, jogou no chão assim, ó, riscou um fósforo, tuf, tuf. A pinga pegou fogo, ele ficou esquentando as mãos. Enquanto ele esquentava as mãos, os 2 missionários não sabiam onde enfiava a cara. Ai, 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 ai. Ai, não pode ser precipitado não, rapaz. Tem que esperar ver a coisa acontecer. Experiência com os mais velhos, né? Não esperou, foi afoito demais, foi na frente do pastor e aí dançaram, né? Bom, enfim, vamos começar o nosso tema de hoje, já que hoje é o nosso último episódio da série Arrependimento, né? Então, antes de começarmos o assunto, nós vamos hoje falar primeiro sobre o resumo daquilo que nós vimos ontem, né? Ontem nós vimos o seguinte, que nós vivemos com o propósito de refletir a expressa imagem de Deus. O nosso propósito existencial caminha nesse sentido. Nós estamos na Terra para manifestar quem Deus é, né? Nós vimos isso ontem com muita profundidade aqui. Então, o nosso objetivo terreno é isso, né? Que as pessoas pensem, poxa, onde é que tem uma oficina? Tem uma oficina ali que Deus está lá, né? Na verdade, é você que vai estar lá refletindo a imagem do próprio Deus. Então, vivemos para esse fim, para esse propósito, para vivemos para refletir a expressa imagem do nosso Deus. E como nós vamos fazer isso, né? Como nós vamos, de fato, fazer isso? Nós vimos ontem 3 pontos que são cruciais para que você possa refletir a imagem do Deus Criador, né? Um deles é viver em amor, porque Deus é amor, né? Se Deus é amor e nós queremos expressar quem Deus é óbvio que tudo que precisamos é andar em amor, viver em amor, né? Seguindo o próprio exemplo do Senhor Jesus de Nazaré. Para isso, é necessário que nós entendamos o amor de Deus por nós. Nós jamais iremos amar se nós não entendermos de certo o que é o amor. E o amor verdadeiro, o único amor verdadeiro é o amor de Deus por nós. Essa é a base, essa é a nossa inspiração, esse é o nosso modelo, né? Esse é o nosso nível, né? Essa é a nossa medida, sabe? Na lei, a Bíblia falava sobre, a lei falava que ao homem era necessário amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Mas quando Jesus vem e restaura o reino, ele coloca o nível lá em cima. Ele diz, olha, não é para amar como você se ama, é para amar como o Pai me amou e como eu amo vocês, né? O nível é outro, né? O parâmetro agora é outro, completamente diferente. Então, o nosso parâmetro de amor é o amor de Deus por nós.
Qualquer coisa abaixo disso, irmãos, está aquém do amor de Deus. Então, para que nós amemos-nos uns aos outros com o amor do tipo de Deus, primeiro a gente precisa conhecer esse amor de Deus por nós. Um amor que foi capaz de ir às últimas consequências, ao ponto ao próprio Filho, para que, por meio dele, nós pudéssemos viver vida e vida em abundância. Então, para que nós vivamos de fato o amor intenso na terra, é necessário que nós experimentemos o amor de Deus por nós. Só depois disso é que você vai realmente conseguir amar. Então nós vamos viver em amor seguindo o exemplo de Jesus, entendendo o amor de Deus por nós e levando adiante esse amor. Com o mesmo amor com que eu fui alcançado, eu vou alcançar outras pessoas, sabe? A Bíblia diz que, Jesus falando, né, que se nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça, sabe? E as pessoas só pensam nisso no que diz respeito à palavra para criticar pastores, porque recebem ofertas muitas vezes das pregações que fazem, né? Eu não acho correto as pessoas cobrarem mesmo não, para pregar o evangelho não, né? Mas receber oferta, qual o problema, né? As pessoas são generosas, e a Bíblia incentiva isso. A Bíblia diz isso lá em Gálatas capítulo 6, verso 6, que ele diz que nós devemos compartilhar de todas as coisas boas com aqueles que nos instruem. Cada um dá o que tem, né? Paulo diz, olha, nós entramos numa parceria, eu dou para vocês coisas espirituais, vocês me dão coisas naturais. Isso é reciprocidade, né? Eu abençoo você com realidades espirituais e você me abençoa com realidades naturais. Isso é realmente. Mas quando a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça também dá, a Bíblia está falando que aquilo que Deus nos alcançou, nós devemos levar adiante alcançando o próximo. Se a graça me alcançou, eu devo ser gracioso para com meu irmão. Irmão, não faz sentido Deus ter me alcançado pela graça e eu querer que as pessoas mereçam, né? Eu fui alcançado no amor pela graça, aí eu quero que as pessoas mereçam para que eu as ame. Eu fui perdoado pela graça, e aí eu quero que as pessoas mereçam o meu perdão, não é? Gente, olha quem está aí presente hoje na nossa live, o meu filho querido Alan Nascimento, que teve internado, irmãos. Foi uma luta, viu? Nós pegamos firmes aí, teve entubado, inconsciente, mas agora já está bem, graças a Deus. Daqui a pouquinho vai ter alta, ele está no hospital nos assistindo. Então, quando vocês se lembrarem aí, orem pelo Alan para a pronta recuperação. Ele já está bem, graças a Deus. Teve entubado, irmãos. Foi uma luta. Quase ele vai mais cedo para casa, mas a bondade do Senhor o alcançou. E agora ele está aí conosco, está aí nos assistindo na live. Então, veja. De graça recebeste, de graça também dá. Então, aquilo que você recebeu pela graça de Deus, não faz sentido nenhum você querer cobrar das pessoas o merecimento, né? Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de cobrar das pessoas merecimento do seu amor, merecimento do seu perdão, merecimento do que você faz por eles, né? Não faz sentido. O que recebemos de graça também devemos transmitir. E aí nós estaremos vivendo o amor do tipo de Deus. Que essa é a forma de expressarmos verdadeiramente quem Deus é, né? Uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, aí nos tornamos responsáveis por corresponder a esta graça. Julian Braga começa o seu trabalho, a sua atividade aí. Quem quiser também me ajudar pode, né? Mas é que a Júlia já tem se colocado à disposição aí. Coloca aí. Uma vez alcançados pela graça de Deus, somos responsáveis por corresponder a esta graça. Anota isso aí. Uma vez alcançados pela graça de Deus, somos responsáveis por corresponder a esta graça, né? Veja, a gente diz assim, olha, de fato no Evangelho não há esforço no Evangelho para merecimento de receber algo em Deus, não existe mesmo, não há esforço nenhum nisso, ao contrário, né? Nós recebemos de graça, nós fomos alcançados pela graça, mas uma vez que nos tornamos nova criação em Cristo, pela graça, temos sim responsabilidade de fazer obras. Nós não fomos alcançados pelas obras, mas uma vez alcançados, precisamos corresponder a essa graça praticando obras, né? Então veja, eu não faço nada para merecer a salvação, mas uma vez salvo, eu preciso fazer alguma coisa. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos responsabilidade.
Eu tenho uma responsabilidade de corresponder à graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Coríntios, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. Por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 diz assim: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, eu como cooperador de Deus, eu suplico a você que não receba em vão a graça de Deus. É possível você anular a graça? É possível você tornar vã a graça de Deus? De que maneira? Quem pode me responder? De que maneira é possível tornarmos vã a graça de Deus? Quem pode me responder isso, por favor? Fala aí comigo. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo mesmo, né? Mais chegado que irmão, o pastor Raimundo Nascimento de Salvador, Bahia, né? Pastor da Igreja Verbo da Vida em Salvador, um homem de Deus, um homem abençoado, que eu amo tanto, a sua família. Eu mando um abraço e um beijo, está sempre presente nas nossas lives, sempre, me inspirando, né? Sempre aí. Quero mandar um abraço especial para ele, pastor Raimundo Nascimento, né? Pastor Raimundo, um grande abraço para o senhor, né? Bom, a Julian está dizendo que resistindo à graça. Sim, explica um pouco mais sobre isso. Como é resistir à graça de Deus, né? Como é tornar vã a graça de Deus, né? Beijo, pastorzão, amo o senhor também, viu? Você e Vânia são irmãos queridos do coração e uma referência, pode ter certeza disso. Nunca se esqueçam disso, vocês são referência. Olhem para tudo que vocês já fizeram, olhem para quantas pessoas já foram alcançadas, olhem para quantas obras que já foram feitas e quantos ministros levantados. Olhem para tudo que vocês já fizeram, né? E sejam realmente cheios, né, da certeza de que vocês são muito preciosos e especiais, tá bom? Bom, as pessoas estão dizendo aqui para mim o seguinte, que torna vã a graça de Deus é quando não correspondendo ao propósito de Deus, né? E outros estão dizendo que quando não somos... quando não derramamos pelo amor a graça na vida de outro. Veja, a graça de Deus pode ser anulada de várias formas. Uma delas é você buscando merecimento. É uma forma de você anular a graça. Você começa pela graça, recebendo a salvação pela fé, e depois quer fazer coisas por merecer. Bom, você anula a graça de Deus, né? Você foi alcançado pela graça, né? E precisa continuar vivendo por ela todos os dias. Essa é uma forma de anular a graça de Deus. Outra forma é não exercendo graça sobre a vida de outras pessoas. É simplesmente não corresponder àquilo que é a nova natureza de Deus em Cristo, né? Não corresponder à sua nova natureza. Aí você tornou vã. Por quê? Porque, olha, veja, eu era um pecador. Eu era um miserável pecador. Eu vivia escravizado pelo pecado. Aí a graça me alcançou para que eu fosse santo e justo. Mas se eu não correspondo à santidade e à justiça e continuo vivendo como um pecador, eu estou anulando a graça de Deus, né? Eu estou tornando vã o sacrifício de Cristo. A cruz de Jesus se tornou insignificante para mim, né? Se eu de fato não entendo e não correspondo a essa graça. Então, uma vez alcançados pela graça de Deus, somos responsáveis por corresponder a esta graça. E qual se torna a nossa responsabilidade nisso? Temos uma responsabilidade. E eu queria agora, como hoje, de fato, é o último episódio da série Arrependimento de Obras Mortas, né? Uma vez que entendemos a nova natureza, que é a mudança de mente, que é a metanoia, que é o arrependimento, uma vez que já estamos persuadidos da verdade, que somos nova criação em Cristo, uma vez que já estamos persuadidos da verdade, que carregamos em nós a própria natureza de Deus, uma vez que estamos convictos que o próprio Espírito de Deus habita em nós, que agora somos filhos amados, uma vez que isso é verdade absoluta para nós, nós precisamos corresponder com responsabilidade a estas verdades.
Corresponder com responsabilidade a essas responsabilidades, né? Então escreve aí, por favor, o seguinte: uma vez persuadidos da nova natureza em Cristo, vírgula, uma vez persuadidos da nova natureza em Cristo, vírgula, certos de que somos filhos amados, de que somos filhos amados, vírgula, precisamos corresponder com responsabilidade a estas verdades. Com responsabilidade a estas verdades. Conseguiu pegar tudo, Julian? Manda e coloca aí, por favor. E aí eu quero dar um texto para você que vai ficar registrado para você como 6 pontos de responsabilidades que farão você corresponder a uma vida que agrada a Deus. Uma vez persuadidos da nova natureza de Cristo, certo que somos filhos amados, precisamos corresponder com responsabilidade a essas verdades. Obrigado, Tassi. Isso mesmo, Tassi, está aí. Maravilhoso. Então, nossa responsabilidade é Efésios capítulo 5, verso 15. Ontem nós vimos Efésios capítulo 5, verso 1, quando diz que precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. Na sequência do pensamento do apóstolo Paulo, nós vamos para Efésios capítulo 5, verso de número 15. Efésios 5, 15. Efésios 5, 15. Sem problema, Julian. A Tassi conseguiu salvar aí pra gente, e eu vou fixar esse comentário aqui por enquanto. Mas, fica atenta aí, por favor, que eu vou dar 6 pontos, na verdade, de responsabilidades do cristão que entende, de fato, a nova natureza em Cristo Jesus. Efésios capítulo 5, verso 15 diz assim, do 15 em diante: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam mais como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu te dou graças. Pai, por Cristo Jesus eu te dou graça, porque Ele realmente me alcançou. Bom, é dentro desse texto de Efésios capítulo 5, verso 15 ao verso 20, que eu vou extrair 6 pontos importantes para que nós prossigamos nessa jornada. E fecharemos aqui a nossa série de arrependimento de obras mortas, né? Para aqueles, eu sei que tem pessoas que são professores do Rema, para os professores do Rema que me acompanham e assistem às minhas lives sempre. Gente, veja, essa é apenas uma das doutrinas básicas de Cristo, que são 6. A gente deve ter feito aí pelo menos 12 lives sobre o tema. Seria muito importante e muito interessante, se você é professor de doutrina básica, mergulhar nessas lives, porque a gente foi no fundo para entender, para não ser raso demais no ensino do arrependimento, porque o arrependimento é a base da mensagem de Jesus. E a você que não é professor, mas está aí todos os dias, você tem o privilégio de fazer um mergulho em uma das doutrinas fundamentais da mensagem de Cristo, aqui, né, na nossa live, no nosso canal. Então sinta-se de fato privilegiado, porque o nível do que nós aprendemos nesses dias é altíssimo mesmo.
o Senhor tem sido generoso conosco. O Espírito Santo tem sido generoso e tem trazido de fato à tona verdades extraordinárias que nos colocarão sempre no trilho do sucesso, né? Então veja, dentro dessa perspectiva, vamos ponto por ponto. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Então, o primeiro ponto é esse. Anota aí, por favor. Primeiro ponto, para que você viva realmente uma vida que corresponda com responsabilidade à natureza de Deus. Primeiro ponto é ser cuidadoso no nosso modo de vida, sabe? Para que eu haja cuidadosamente em minha forma de viver, é de fundamental importância que eu faça continuamente reflexões sobre a minha própria vida, né? Autoavaliação, né? Autoexames. A Bíblia nos instrui nisso. 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 5. 2 Coríntios 13, 5. O apóstolo Paulo também diz isso. Ele disse: olha, irmãos, portanto, você devia fazer um autoexame, cada um examine-se a si mesmo, para ver se você está andando à altura daquilo que você diz que crê. Sabe? Porque senão a gente vai entrar em algo terrível chamado hipocrisia, né? A gente precisa, não é que você que prega só vai pregar se você já tivesse... Não, tem muita coisa que eu estou compartilhando com vocês que eu estou me esforçando diariamente para andar à altura daquilo que eu estou vivendo de fato, né? E eu tenho vivido isso continuamente. Mas é importante que você faça uma análise pessoal, né? Um autoexame e ver de fato se você está andando à altura. Irmãos, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não, sabe? Tem, às vezes, muitas vezes, não, eu recebi aqui e já transformei na mesma hora. Irmãos, isso leva tempo, é um processo, né? É a criação de um novo hábito, né? É a criação de um novo hábito. Se a Júlia não está conseguindo fazer aí, por causa da internet dela, me ajuda aí, né? Tá vendo aí? O primeiro já está aí, a Júlia também colocou aí, pronto. Então, assim, é uma criação de novos hábitos, né? Leva tempo. Então, não seja precipitado em dizer: olha, eu recebi uma libertação em determinada área. Porque se você se expressar com palavras e não com ações, isso pode ser que lá na frente você venha a tornar a ter esses hábitos e você mesmo se decepcione. Não é nem decepcionar os outros, é você decepcionar a si mesmo. Então toma cuidado, né, com o seu modo de viver. Não viva de qualquer jeito e seja prudente, seja realmente alguém que tenha conhecimento ou autoconhecimento, né, o conhecimento próprio. Né? Pare para olhar os seus atos, seus feitos. Não tenha de si mesmo um conceito mais elevado que o que você deveria ter. Né? Seja moderado, seja equilibrado naquilo que você pensa sobre você mesmo. E aí você vai viver cuidadosamente, né? Tome cuidado com a sua forma de viver. Sabe, muitas pessoas, infelizmente, não são cuidadosas no seu modo de viver porque elas gastam mais tempo olhando o que os outros fazem do que analisando os seus próprios feitos. Eu vou dizer isso de novo porque ele é muito importante, né? Muitas pessoas não conseguem ser prudentes na sua forma de viver, né? Ter cuidado, ter cautela na sua própria vida, porque investem mais tempo em ver como os outros estão fazendo do que como ela mesma está fazendo. E eu não estou falando isso de maneira pejorativa, não, estou falando de maneira real. Sabe, as pessoas conseguem enxergar mais os erros e os defeitos dos outros do que os seus próprios erros e defeitos. Faz isso para você ver. Faz isso para você ver, né? Faz uma lista das pessoas que você convive, 5 pessoas, as 5 pessoas mais próximas que você convive, e faça uma lista dos defeitos das pessoas que você convive. E você vai achar uma lista assim, ó, interminável de defeitos. E aí, ao mesmo tempo, quando você terminar, faça uma lista dos seus defeitos. Porque a gente costuma dizer: eu sou cheio de defeitos. Mas dificilmente a gente consegue assumir os próprios defeitos. Então, investir tempo em ver como as pessoas vivem, esquecer como você vive, irmãos, é algo que te leva à imprudência. Então, o primeiro ponto é: seja cuidadoso no seu modo de vida. Invista mais tempo observando os seus feitos do que observando o que os outros fazem. Seja autocrítico. Seja autocrítico, né? E não é para ficar mostrando na internet: olha, eu sou assim, eu tenho esse defeito. Não. Isso não leva a pessoa para lugar nenhum, sabe? Isso é autocomiseração, isso é safadeza, na verdade.
precisa mostrar para ninguém. Você precisa mostrar para você. Não adianta você ir para as redes sociais ou para onde quer que seja para te falar quem você é de bom ou de ruim, se por dentro você não é essa verdade. Entende isso, gente? Eu estou falando de ser sincero consigo mesmo. Estou falando de você ser sincero consigo mesmo. Né? Então, seja cuidadoso no seu modo de vida. Que é como o apóstolo Paulo diz. E ele diz, não vivam como insensatos, mas como sábios. E esse é o segundo ponto. Não viver como insensato, e sim como sábio. O segundo ponto é esse. Não ser insensato, ao contrário, ser sábio. Bom, o que é que difere a insensatez bíblica da sabedoria bíblica, né? O que é que difere uma coisa da outra, né? Veja, Jesus tornou isso bem claro, lá em Mateus, capítulo 7, verso 24. Ele diz, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem sábio. Se você ouve as palavras aqui de Jesus e tem realmente zelo em praticar tudo o que você tem ouvido, então há em você uma sabedoria de Deus em operação. Sabe, a sabedoria de Deus, ela é demonstrada pela prática da palavra. Você adquire conhecimento, mas a sabedoria é saber aplicar no seu dia a dia aquele conhecimento que você adquiriu. Então isso é sabedoria. Ele está dizendo, viva pela prática da palavra. Não seja insensato de ouvir, saber a verdade e não praticar a verdade. Isso é insensatez. Isso não combina com quem carrega a natureza de Deus, né? Segundo ponto é esse, seja um praticante da palavra. Ou seja, não seja insensato, mas sábio, né? Quando nós ouvimos a palavra aqui, irmãos, devemos praticá-la todos os dias. No começo, a prática da palavra às vezes até incomoda, dói na carne, né? A gente não quer, mas a gente precisa colocar a carne no lugar fazendo o que é certo e não o que se gosta, né? A gente já saiu do ponto de viver fazendo o que gosta, né? Quem faz o que gosta, irmãos, é carnal, vive de sentidos, vive das sensações, né? Nós não vivemos das sensações, nós vivemos pela fé. E viver pela fé. Você acha que Jesus gostava de tomar chicotada? Você acha que Jesus gostou de ser pregado numa cruz? Você acha que Jesus gostou de ir ao inferno? Não. Mas ele fez o que lhe era devido fazer. Isso é ser um praticante da palavra. Jesus sabia, estava escrito que sobre ele haveria de haver sofrimento, morte, dor. E ele, mesmo contrário à sua vontade, ele morreu na cruz por nós, fazendo o que é certo e não o que gostamos. Então, isso fecha o nosso segundo ponto, que é não ser insensato e sim sábio. Terceiro ponto, ele diz, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Então, terceiro ponto é aproveitar as oportunidades em meio ao caos. Irmãos, parece loucura isso, mas é a maior realidade que você vai ouvir nessa manhã. É a maior verdade que você vai ouvir nessa manhã. Nós precisamos ficar atentos para descobrirmos as oportunidades em meio ao caos. Pastor, como que eu vou achar oportunidade no meio do caos? Porque o caos não procede de Deus. O caos procede do mundo. E você não pertence ao mundo. Você, de fato, está na contramão do mundo. Então, se há caos no mundo, há janelas de oportunidades para o reino se expandir. Todas as vezes que o mundo está em crise, nós que estamos em Cristo, temos a oportunidade, no meio da crise, de refletirmos a glória de Deus. Eu me lembro que
alguns anos atrás, nós tivemos aqui na igreja, para aquele ano, a visão era o ano dos grandes milagres. O ano dos grandes milagres. Veja, você recebeu uma direção de Deus e olha, para você esse ano é ano de grandes milagres. Aí veja, ao passo que nós recebemos essa palavra, que aquele seria o ano dos grandes milagres, ao mesmo tempo se abateu uma crise financeira no país, que aterrorizou muita gente, muita gente. Bom, se você mensura essa palavra com base no mundo, você vai dizer, isso é louco, o pastor errou. O apóstolo Marcelo errou nessa concepção, Deus não falou com ele não, porque, sabe, ele disse que esse ano seria ano de grandes milagres, mas olha, está havendo crise no mundo. Vem cá, se houvesse bonança no mundo e você prosperasse, isso seria milagre? Responde para mim. Se o mundo estivesse na melhor situação que ele poderia estar, vivendo abundantemente, e você prosperasse, isso seria milagre? Responde para mim. Seria milagre? Não, disse Julian Braga. Claro que não. Mas uma vez que o mundo está em caos e nós estamos prosperando, irmãos, então se estabelece um grande milagre. Eu vou dizer uma coisa para você. Com o mundo no meio ao caos, onde as pessoas estão perdendo os seus empregos, onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão diminuindo os seus ganhos mensalmente, onde as pessoas estão aterrorizadas de medo, você está vivendo em uma constância, já é um grande milagre. Você já vai se destacar em meio a todo mundo. Então atente-se para isso. Todas as vezes que houver caos, existe nela uma oportunidade para que você brilhe, né? Se nós pegarmos, hoje somos 73 pessoas aqui ao vivo, se nós pegarmos 73 lanternas de LED e acendermos todas elas ao mesmo tempo, qual lanterna vai brilhar mais? Quem pode me dizer? Se nós acendermos 73 lanternas de LED, todas ao mesmo tempo, qual delas vai brilhar mais? Quem pode me dizer? Estou esperando a resposta. Todas vão brilhar, mas você não vai saber distinguir. Agora, pegue o escuro e acenda uma lanterna só, e você vai ver que ela vai ter um brilho ainda mais forte. Então, veja, em toda adversidade existe uma semente de oportunidade. Em toda adversidade existe uma semente de oportunidades. E o apóstolo Paulo diz isso. Aprenda, fique atento para descobrir as oportunidades em meio ao caos. Fique atento. Não é hora de desistir, não é hora de retroceder. Agora é o momento de oportunidade da igreja. Oportunidades, irmãos. Não se atemorize diante das crises. Não se atemorize. Diante de uma crise, a única coisa que você tem que ter certeza que não pode fazer é deixar de fazer alguma coisa. Diante de uma crise, a única coisa que você tem que ter certeza que não pode fazer é deixar de fazer alguma coisa. E esse é o terceiro ponto. Bom, eu preciso agir. Isso, ele diz, aproveite ao máximo todas as oportunidades de dia mal. 17, ele diz, porém não ajam de forma impensada. Não ajam de forma impensada. Procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. Então veja, quarto ponto é esse: nunca agir de forma impensada. Antes de agir, medite. Qual seria o comportamento de Deus nessa situação? Onde eu vou achar essa resposta? Na palavra. Então veja, esse é o quarto ponto. Nunca haja de forma impensada, não seja impulsivo. Não seja impulsivo, sabe? Seja diante de qualquer que seja a circunstância. Antes de agir, pense. Antes de agir, medite. Antes de agir, proponha uma oportunidade de você refletir sobre o seu comportamento. Porque depois que você agir, já não terá mais jeito. Já não terá mais jeito. Então veja, alguém te ofendeu, antes de agir impulsivamente, pensa e faça a seguinte pergunta: bom, se fosse Deus no meu lugar, o que ele faria? E só depois de encontrar essa resposta, haja de acordo com a vontade de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não haja de forma impensada, procure compreender qual é a vontade do Senhor para essa situação. Procure compreender qual seria a vontade de Deus para essa situação. Então não haja de forma impensada, medite antes e se faça a seguinte pergunta: o que Deus faria nessa situação se estivesse em meu lugar? E só depois que você encontrar a resposta na palavra, você vai agir em conformidade com a verdade. E você vai evitar um monte de problemas, principalmente problemas que você tem que se arrepender depois dos seus atos. Você faz, depois tem que se arrepender para desfazer. Impulsividade, é só isso, muitas vezes. Extremismo. Não haja impulsivamente, né? Veja, não haja de forma impensada. Antes de agir, medite. Qual seria o comportamento de Deus nessa situação? Só depois que você encontrar a resposta, só depois que você encontrar essa resposta, então você age de acordo ou em conformidade com a verdade. Não haja de forma impensada, mas procure compreender qual seja a vontade do Senhor. Próximo ponto: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Próximo ponto é: não se encha do mundo para não perder o controle. Não se encha do mundo para não perder o controle. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, pois este te levará ao descontrole. Eu não acredito que o apóstolo Paulo tenha resumido tudo isso no fato de consumir vinho, apenas vinho. Na minha concepção, ele usa o vinho, que certamente na sua época era sinônimo de descontrole. Era o que era mais evidente que levavam as pessoas ao descontrole. Na época de Jesus não se tinham entorpecentes. Na época de Jesus não se tinha internet. Na época de Jesus não se tinha pornografias. Na época de Jesus não se tinha nada disso. Na época de Paulo. O que levava as pessoas ao descontrole? O vinho. Ele era símbolo de descontrole. Mas a gente pode traduzir vinho por tudo aquilo que pode tirar o controle do ser humano. O dinheiro pode tirar o controle do ser humano. Internet pode tirar o controle do ser humano. Pode. Influências pode tirar. Bebida pode tirar. Drogas pode tirar. Todas as coisas que roubam do homem o controle da sua vida, você deve abdicar disso. Não vos embriagueis com o mundo. Não vos embriagueis com o mundo ou com o que o mundo oferece, porque essas coisas podem roubar de você o controle. Rouba de você o controle. Veja, nós somos criados, irmãos, para ter domínio. Veja que coisa interessante. Nós somos criados para ter domínio, governo, regência sobre o mundo.
Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a natureza. Para que por meio dessa natureza ele domine todas as obras das minhas mãos. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais terrestres, a fauna, a flora. Raciocina. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele terá domínio. Nós, agindo segundo a natureza de Deus, nós dominamos as coisas. Se você deixar que as coisas te dominem, se torna impossível você andar segundo a natureza de Deus. Você perde o controle. Se você não consegue controlar a si mesmo, como você vai controlar todas as obras que Deus criou? Se você não consegue controlar a si mesmo, como vai controlar a fauna, a flora? Como você vai controlar as circunstâncias à sua volta? Não vos embriagueis com o mundo, não se encha do mundo, pois ele te levará ao descontrole. Não se encha do mundo, pois ele te levará ao descontrole. Esse é o quinto ponto. Não se encha do mundo para não perder o controle. E o sexto, ao contrário do quinto, diz: encha-se do Espírito e permita que ele guie você na vereda dos justos. Encha-se do Espírito e permita que o Espírito guie você na jornada da vida. Encha-se do Espírito. Como eu faço? Cantando, falando em línguas, salmodiando, dando graças ao Pai, sendo grato em todo o tempo por Jesus. É assim que a gente se enche do Espírito, nos submetendo uns aos outros, praticando a palavra. Você sabia que é nesse contexto de ser cheio do Espírito que a Bíblia vai dizer que a mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor? E que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja? É no mesmo contexto de ser cheio do Espírito. É sim. É exatamente. Ele não mudou o assunto, não. Mudou não. É o mesmo tema. É o mesmo assunto. Então, para que eu seja cheio do Espírito, irmãos, eu preciso ter uma vida que corresponda à palavra de Deus. Vivendo na originalidade. Vivendo, respondendo ou reagindo à nova natureza restaurada de Cristo em mim. Porque para isso fomos criados. Para que por meio dessa natureza eu possa refletir quem Deus é. A sua expressa imagem vista por todos aqueles que estão à minha volta. E para isso, você não pode esquecer que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós vamos encerrar com isso. Resumindo tudo, somos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. O nosso espírito, ele foi salvo no dia que nós aceitamos a Cristo. Ele é novo, ele é perfeito, ele é justo, não precisa de aprimoramento, não precisa de sacrifício, ele é perfeito. Ele é perfeito. O meu espírito é perfeito. Anote isso aí, por favor. Somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos em um corpo. O nosso espírito foi salvo no dia que aceitamos a Cristo. Ele é completamente novo, perfeito, justo, santo. A nossa alma, que é a nossa mente, ela é alvo de arrependimento contínuo, ou seja, ela está sendo salva diariamente, por meio do arrependimento das obras mortas.
Ou seja, à medida que eu vou sendo guiado pelo Espírito em toda a verdade das Escrituras, e à medida que essas verdades se revelam dentro de mim, eu identifico que eu estava num caminho errado e eu viro as costas para aquele caminho e começo a andar num novo e vivo caminho por meio da renovação da mente. Isso é renovar a mente dia após dia. Então, a minha mente está sendo salva todos os dias por meio do arrependimento de obras mortas. E o nosso corpo, este deve ser mantido em sujeição diária. Sujeição. Ele precisa agora estar cativo ao meu espírito. Ele não pode ter vida própria. O meu corpo tem que ser considerado morto todos os dias, porque o meu espírito tem vida. Até quando? Até o dia que Jesus voltar. E lá, então também o nosso corpo será completamente transformado, glorificado, e estaremos com o Senhor para sempre. Que honra para mim estar com vocês. Nesse mergulho, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com os resultados. E eu garanto para você que eu mesmo me surpreendi com tudo isso e vou rever todas as lives de arrependimento, que foi um divisor de águas na vida de muitos, inclusive na minha, aqueles, né? Sermos profundos nas verdades do Evangelho, para que por ele cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Não se esqueçam, essa é só a primeira doutrina básica de Cristo. Dia 12 de julho, estaremos de volta com a série Fé em Deus, como doutrina básica de Cristo. Então nós nos despedimos hoje, amanhã eu estou de férias, dia 12 estou de volta, conto marcado comigo, e nós teremos aqui Fé em Deus, mais uma série especial para você que me acompanha todos os dias, tá bom? Beijo no coração, continuem orando por mim. Beijo, Alexia, muita saudade assim, desse tantão assim, Meus meninos não vê a hora de ver vocês, estão tudo assim, cadê Tidu, cadê Tidu, cadê Tia Alex, cadê Tia Alex, o dia inteiro, né? Mas enfim, em breve nós estaremos juntos. Eu amo vocês, vocês são extraordinários, vocês são incríveis, e nós estaremos juntos em breve, dia 12, para mais uma série incrível sobre fé em Deus dentro das doutrinas básicas de Cristo Jesus. Fiquem na paz, um beijo no coração e até breve. Tchau!